Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ConectaCast. Eu sou a Adriana Vicioli e este aqui é um espaço para a gente conectar pessoas, histórias e ideias que inspiram. O ConectaCast, ele nasceu de uma missão muito simples dentro de mim e muito poderosa. Trazer conversas reais com pessoas reais que estão construindo algo grandioso, seja um negócio, sua causa, uma vida com propósito. Se você é alguém que acredita nisso, que é possível começar de onde você está hoje, com o que você tem, você está no lugar certo, aqui no ConectaCast. E antes de apresentar hoje a convidada, eu preciso falar de algo que me enche o coração. Eu criei o ConectaCast, que ele só existe por causa de um grupo incrível de pessoas que acreditaram neste projeto que tem um grande propósito de reunir pessoas para partilhar os saberes. Eles são os conectados e eles vão aparecer aqui na tela. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Todas essas pessoas, eles são os associados do Conecta Club. Eles são os conectados. São pessoas que toparam estar nesta jornada comigo desde o início e que apostaram junto comigo. E eles vão ser os founders, eles são os fundadores do Conecta Club. Olha que chique, gente. E se você está assistindo isso agora, saiba que você pode fazer parte disso também. No bom sentido, é claro, você pode fazer parte do Conecta Club. É só você me chamar no direct lá no Instagram ou no WhatsApp. Então, hoje nós vamos à nossa convidada. Mas antes eu queria fazer uma reflexão com vocês. Hoje eu quero começar com uma pergunta para você que está nos assistindo. Quantas vezes você já disse, quando chegar o momento certo, eu começo? Pois é, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu me sentir mais preparado. E a gente passa tanto tempo esperando estar pronto que esquece de simplesmente começar. E aí eu olho aqui para a minha convidada de hoje e eu fico até assim babando em silêncio de tanta sabedoria dessa minha convidada, que eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Hoje, o episódio vai ser diferente, porque enquanto muita gente ainda está esperando o momento para começar, a minha convidada de hoje, ela começou muito cedo a sua jornada. Ela começou a colocar suas ideias no mundo muito cedo. Com apenas 7 anos, gente, pasmem. Ela já tinha escrito o seu primeiro livro. Com 12, ela já estava começando a empreender. E hoje, com quase 18, que eu quase caí de costas quando ela falou que ela já tinha quase 18, ela já constrói uma história que muita gente adulta ainda não teve coragem de começar. E assim nós começamos o nosso ConectaCast com a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Maria Antônia. Muito obrigada, Adriana. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como a Adri já me apresentou, eu sou a Maria Antônia. Eu estou tão feliz de estar aqui com você, com essa pessoa maravilhosa, que inclusive, a gente já trabalhou juntas, tá? Sim. Fazendo um podcast, né, Adri? O Pode Contar. Tá, exatamente. Em 2022, Maria. Você tem noção disso? Você era uma criança. Uma criança, Adri. Eu tinha lá para meus 14 anos, 15 né? anos. Era uma delícia. A gente brincou bastante de podcast. Muito. E hoje estamos aqui. Estamos super aqui, felizes, super felizes com essa moça que já cresceu e tem tanta história para contar pra gente, não é mesmo? Eu espero agregar muito essa noite e que vai ser muito gostoso, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você vai agregar muito para muita gente. Mas, Maria, eu fico aqui pensando, tem tanta gente travada hoje. Sim. E você, tão novinha, já teve coragem de agir, não é verdade? Sim. De onde que veio essa coragem sua, Maria? Olha, Adri, eu acredito que é de tudo que eu já vivi. Foi tendo fases, né? Que eu fui criando coragem, vivenciando experiências, uma diferente da outra. E fui criando coragem ali para seguir, sempre ter essa motivação, né?
Que legal, gente. Olha só, ela sempre teve uma motivação de começar as coisas, né? Sim. E com 7 anos ela já escreveu o primeiro livro dela, né, Maria? Exato, Dri. Com 7 anos, gente, eu comecei a escrever o meu primeiro livro. Ao todo, são 6 livros, né, Dri? 6 Nossa, livros. super feliz. E então, desde pequena, eu sempre tive ligada à leitura, à escrita, que é muito importante, Sim. né? Então, desde pequena, eu sempre estive ali antenada. E comecei ali com 7 anos contando a minha história, que é o nome do meu primeiro livro. Então, para as pessoas realmente conhecerem quem é a Maria Antônia, né? Então, ali eu contei muito da minha vida, de uma forma mais lúdica, né? Porque eu Sim. apenas tinha 7 anos, né? Então, foi de uma maneira mais lúdica, mais criança. E com o tempo eu fui evoluindo, né? E já tinha esse desejo de contar a sua história, né? Do mundo Sim. conhecer a sua história, né? Eu vi o livro, né? Que era com os desenhos que você mesma fez, né, Exato. Maria? Sim, eu quis trazer esse lado meu de criança, né? E aí eu trouxe tanto a história, né, com as minhas palavras, quanto os desenhos, as minhas ilustrações. Gente, que incrível. Olha, e depois disso, né, Maria? A escrita continuou sempre na sua vida. Sempre continuou. Sempre continuou. Ela escreveu mais livros. E aí, Maria, em que momento que você percebeu que isso não era só algo que você gostava, mas era algo que fazia parte de realmente quem você é? Sim, e eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza que foi muito além de um hobby, né? Então, com o tempo eu fui vendo, eu fui pegando gosto, fui criando esse carinho pela escrita, pela leitura. E então, isso que foi me motivando, foi deixando de ser um hobby e vendo algo que realmente me fazia bem. Maravilhoso, gente. Olha, e o que assim da sua história você sente que mais te moldou até aqui, Maria? Teve alguém que acreditou muito em você no começo, desde o começo lá, alguém que te falou assim: vai, vai, que você vai brilhar. Ah, Como com você toda vai brilhar certeza. como essa estrela que está aqui no nosso podcast. Eu amo essa luminária, você sabe, né, Dri? Depois Ela eu é vou falar maravilhosa. dela. Sim. Então, Dri, o que acontece? Sim, teve muitas pessoas que me apoiaram. E uma delas é minha mãe, o meu pai, a minha família mesmo ali. As pessoas do meu convívio de todos os dias me apoiaram muito, me incentivaram, me deram forças para seguir em frente e não parar no primeiro obstáculo, e sim derrubá-lo, passá-lo por cima e continuar essa trajetória. E olha, você falou de uma palavra muito, né, que a gente escuta muito, obstáculo. Sim. Porque muita gente desiste no meio do caminho por causa dos obstáculos, né? Exato. Existe até aquele poema, se tivesse uma pedra no meu caminho, né? E quantas pedras que não vêm no nosso caminho? Muitas. E se a gente fosse desistir? E se você fosse desistir? Exatamente. Eu falo assim que se eu desistisse no primeiro obstáculo, não estaria aqui agora nesse momento contando e inspirando outras pessoas a continuarem, a tomarem coragem, né? Sim. Então eu fico muito feliz por não ter parado. Isso é maravilhoso, essa coragem que, né? E eu vou falar uma coisa. Muita gente acha que a pessoa nasce corajosa. Eu não sei se você já ouviu falar isso, Maria. Ai, fulano é tão corajoso. Eu queria ser igual ao fulano, porque ele é super corajoso, descolado. Mas a coragem, a gente treina. A gente cria ela. A gente cria e a gente treina ela. Exato. Porque ninguém nasce corajoso. Sempre vai ter um medo. Eu aqui, antes de entrar aqui, eu fico com aquele medinho. Por isso que eu trago a minha estrela. Para quem não sabe, eu já escrevi um livro, né, junto com 8 mulheres de diferentes lugares, atuações e idades durante a pandemia. E eu escrevi o livro, eu escrevi a história, A Estrela que Quase Se Apagou, que vem com a minha história, que eu passei da depressão, que eu lutei contra a depressão e, graças a Deus, eu estou aqui hoje brilhando como essa estrela está aqui na nossa mesa, né? Maravilhosa. Então, assim, eu sempre levo a minha estrelinha naquele momento que eu fico assim com um pouquinho de medo, porque é natural. Sim. Não adianta a gente falar que nunca vai ter medo. Toda hora a gente vai ter um medo. Um medinho sempre vai acompanhar a gente. O medo é o primeiro que O vem. medo é o primeiro que vem. Ai, será que vão me assistir? Ai, será que vão gostar? Ai, a gente fica sempre com o será, será. Sim. Mas aqui, a estrela está aqui para me acompanhar, para dizer que eu posso e eu consigo, né? Então, a coragem, a gente se treina. Se eu fosse
parar nos primeiros obstáculos, eu também não estava aqui. Você não tinha escrito tantos livros, né? Exato. E a coragem a gente realmente se treina. E se você está assistindo esse podcast, se você está aí na tua casa pensando, será que eu começo? Será que eu vou fazer isso? Será que o que vão pensar de mim? Gente, só começa. Você precisa ter uma tomada de decisão na sua vida. Começar. Aí depois é outro papo. Aí você vai ter que treinar essa coragem, constância, mas tem que começar. O primeiro passo você tem que dar. E a Maria, com 7 anos, começou a dar os seus primeiros passos. Imagina, ela deve ter pensado, eu quero contar minha história para o mundo. Exato. E ela teve coragem e começou a contar a sua história. Foi maravilhoso isso, né? Foi, Dri. E assim, eu falo que a primeira coisa que vai nascer em você, gente, é o medo. O medo, ele caminha com a gente a vida toda. Eu acho que a gente nunca para de ter medo e tá tudo bem. É importante, sim. Muitas pessoas, às vezes, falam, não tenha medo, tal. Eu concordo. Mas a gente tem que parar pra pensar que o medo faz parte da gente. E é importante. Tudo é importante nessa vida. Claro, na dosagem certa, né? Tudo não na pode dosagem ser. certa. É o que eu leio muito, na verdade, sobre o medo que destrói sonhos. Sim. Né? Então, ele tira tudo aquilo que você tem de sonho, vontade, por medo. Né? E medo de errar, medo de pessoas te criticarem, que eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, com as pessoas conectadas umas às outras, nas redes sociais, na internet, né? Então, a primeira coisa que surge é o receio da crítica, do que as pessoas vão falar, do julgamento. E a gente não deve ter este medo. Pelo contrário, ir em frente. Muitas pessoas desistem dos sonhos, não criam coragem por conta do medo do julgamento, da crítica. Então, a gente tem que entender que, gente, a gente nunca vai ser suficiente pra ninguém. Nunca. As pessoas sempre vão achar alguma coisa pra colocar ali e achar o defeito, colocar alguma crítica. E é normal e a gente tá precisa tudo se bem. autoconhecer muito bem para poder sustentar isso, né, Maria? Com toda certeza. Então, assim, é um dos motivos que eu admiro muito essa mulher que está na minha frente, gente. Coisa linda. Porque ela tem coragem. E nem sempre foi assim, né, Dri? Nem sempre Você teve que dar este primeiro passo de entender e de deixar o medo de lado e ir em frente, para você conseguir ali moldar a sua coragem. Com né? certeza. Eu precisei moldar essa coragem, né? Exato. Porque quem conhece a minha história, a estrela que quase se apagou, que é uma metáfora, né? Sim. A estrelinha solita, ela foi se recolhendo, se encolhendo pelo medo. Exatamente. Né? E aí, só quando ela criou coragem, é que ela começou a brilhar de novo. Exato. E é muito importante isso. Então, assim, o medo é o primeiro que nasce, gente. Mas quando você deixa o medo de lado e vai em frente, a vista do outro lado é maravilhosa. Com certeza. E vale a pena cada detalhe. Eu falo que a gente não tem que ficar parado no e se. E se? Eita, a gente tem que pegar e ir. Porque e se der certo? E se não der certo? Ok, se der certo, maravilhoso. Se não der certo, tá tudo bem também, porque não é mudar a semântica. Exatamente. Né? E se ficar assim, e se não dá certo? Mas e se dá certo? Dá certo, exatamente. Né? O que vai acontecer se dá certo? Olha, é só mudar um pouquinho. E a gente já cria essa coragem, né? Exatamente. E Maria, com 12 anos, que eu lembro um pouco da sua história, já conversei bastante com a sua mãe, a gente já brincou lá o de Pode Contar, que era muito legal, né? Muito. A gente se divertiu muito. É com 12 anos que você começou a empreender, que uma vez você chegou na sua mãe e falou assim que você queria empreender? Isso, de 11 para 12 anos ali, foi quando começou a pandemia. Como que foi? Eu estava parada, né? O mundo parou, na verdade. Exatamente, Não só eu, o mundo todo parou. Por conta da pandemia. Então, assim, foi um momento muito tenso. Então, assim, eu acho que naquele momento eu precisava distrair a cabeça. Claro, a escola estava ali sempre, porém não é a mesma coisa, né? Não. A gente, claro, teve mais dificuldades, porque a gente precisa desse calor humano pra gente conseguir ir em frente, né? Então, aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou fazer... vou começar a vender.
Aí eu não sabia o que eu ia começar a vender. Tava pensando em N possibilidades, mas eu falei, vamos começar com semi-joia? Sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de me enfeitar, sabe, gente? E aí eu falei, vou começar com isso. Claro, pedi ajuda dos meus pais, porque 12 anos... Você chegou e falou, você chegou e falou, pai, mãe, eu quero empreender. Exatamente. E como que eu ia passar uma criança de 12 anos, embora eu já tinha muita cabeça, mas como que eu ia passar credibilidade para um fornecedor? Não tinha Sim. como, né? Então, aí, claro, meus pais precisaram entrar, me ajudar também no financeiro, né? Porque eu comecei zerada. E foi aí que eu comecei. Então, eu comecei com maletas de semi-joia, e dali foi se expandindo. E se a gente começar a vender roupa, será que vai dar certo? E aí já foi que indo. legal. E aí, quando eu vi, eu falei, gente... Olha aí, já tá virando uma loja que dá pra abrir no comércio. Porque, e claro, vale lembrar que eu abri dentro de casa, então tinha uma E era sala. um charme, eu Era um lembro. charme, né, Era um Dri? charme muito bonito. Tinha a cara da Maria, tudo Minha ali, cara, gente. exato. Era uma sala de visitas, né, de Linda. receber. E a gente recebia uma pessoa por vez, uma por dia, na É, verdade. até porque foi durante a pandemia. Durante a pandemia, além do online. Eu optava mais pelo online, Sim. né? Mas claro que tinha pessoas que queriam tocar, sentir o tecido, ver as peças. Então, assim, eu atendia, claro, com todas as devidas proteções, mas foi muito maravilhoso. E como foi essa experiência para você de empreender assim com 12 anos? Foi incrível. Nossa, foi assim, claro, eu passei pelos obstáculos, né? Muitos, porque não é fácil, gente. Claro que eu tive ali o auxílio dos meus pais para me ajudar realmente a administrar, Sim. mas eu acho que foi muito importante para mim, principalmente eu entender o financeiro. Porque, claro, todo mundo brinca, Maria, você não vive na idade que você tem, né? Às vezes todo mundo fala A isso. Maria é à frente À do frente. tempo dela, gente. Então, assim, eu já tinha desde pequeno uma cabeça diferente. Mas nessa parte financeira, falar é fácil. Difícil é ali fazer, né? Então, É porque assim, é fácil vender, né, Maria? Muito, ó. A hora, ainda mais semi-joia, roupa, né? Sim, a mulherada ama. Ama. E aí tem outro compromisso maior depois da venda, que é você receber. Exato, E aí pagar que vem os o obstáculo, fornecedores, buscar exato. os fornecedores, né? E aí que você deve ter aprendido muito com isso. Muito, porque assim, eu achava, gente, que era só pegar, vender e tudo ficava pra mim. Mas não, claro, tem uma taxa em cima que a gente põe, porque senão a gente não consegue tirar o nosso. Sim. Então, assim, são muitas coisas, muitas burocracias e partes pequenas. E que se você não olhar, você erra. Né? Meu Então, assim, Deus, são que coisinhas incrível. que muda tudo. Mas foi maravilhoso, foi muito importante. Aí voltou as aulas presenciais, então, pra mim, eu não conseguia mais me conectar com um e outro, não conseguia mais Sim. conciliar, né? Então, aí eu encerrei as atividades. Mas, assim, eu acredito que tudo tem sua hora É a e foi experiência, maravilhoso. Maria. Isso. Você levou assim, uma imensa de uma experiência. Exatamente. Que mais pra frente você não sabe ainda, mas mais pra frente pode usar essa experiência e você vai estar à frente já, porque você já teve ela. Exatamente, né? é importantíssimo isso. Então E eu fico muito feliz de ter sido nova, né? Sim. Então, assim, aí eu já consigo até pular algumas Algumas outras partes, etapas. exatamente. Para que eu consiga atingir, né? A gente nunca se sabe o futuro. Não sabe, gente. Olha que coisa mais linda. Com 12 anos, ela tomou a decisão. Ela teve a tomada de decisão. Ela teve coragem. Exato. Ela treinou a constância, porque ela tinha que... Além disso, né, Maria? Você também... Ela teve que começar a publicar nas redes sociais, até porque a gente estava na pandemia, não tinha como tanto contato, não tinha contato quase com as pessoas, Exato, né? tinha que fazer propaganda. Tinha que fazer propaganda, e ela foi para as redes sociais. Exato. Isso é maravilhoso, gente. Se você tá aí só pensando, ai, meu Deus do céu, será que eu começo? Amanhã eu vou começar? Pega essas dicas aqui, gente, porque ó, a menina começou muito cedo e voou, vocês vão ver só. E sabe, eu sempre digo, muita gente começa, mas ela não sustenta, Maria. Muita Sim. gente começa as coisas e acaba não sustentando aquilo, sabe? É fácil a gente começar no entusiasmo, às vezes, né? Ai, gente, tive uma ideia, pronto, eu vou colocar em prática. Mas e depois, será que você vai sustentar isso? Porque o difícil depois é continuar, porque a empolgação vai embora. Vai embora, porque começa a chegar responsabilidades, Sim. os obstáculos, né? Os obstáculos. desafios ali. E muitas pessoas, eu falo assim, que
a gente só consegue alcançar os nossos objetivos se a gente não parar. Porque, eu confesso, o erro, ele frustra a gente. Ele deixa a gente sem ânimo, Sim. né? A gente já começa a ver aquilo que a gente, na nossa cabeça, a gente idealizou perfeito. E ali, na hora, já não tá mais perfeito, já vem com desafios para você enfrentar. E então aí acaba desanimando algumas pessoas, mas aqueles que persistem, gente, sempre conseguem chegar num lugar assim extraordinário, maravilhoso. Gente, é demais escutar a menina com 17 anos falando tudo isso, né? E assim, teve algum momento em tudo isso que você viveu, da sua escrita, desse empreendedorismo seu, que você teve algum desânimo? Você pensou, ai meu Deus, eu vou parar, mãe, pai, eu vou parar. E teve algum momento? Olha, antes de eu realmente decidir encerrar com as atividades da loja, eu acho que teve alguns momentos que é quando eu já estava meio cansada. No começo ali foi muito bom pra minha cabeça, Sim. né? E também para as experiências que a gente foi adquirindo. Mas aí você começa a ver que começa a dar uma pesada. Aí você fala, ai, acho que eu vou desistir. Mas não, eu consegui. E, gente, assim, é absurdo, porque se você faz com carinho, dá tudo certo. Então, assim, com 3 meses de trabalho, eu consegui comprar o meu primeiro celular. Ai, meu Então, Deus assim, foi do muito céu. especial pra mim. Eu fui conseguindo. Claro, primeiro, né, meu pai sempre me dizia isso, Má. Deixa tudo certo, acertado com as outras pessoas, depois você resolve o seu. É. Então, assim, seja... Por último. Por último é a gente, nesse caso, na vida em si, a gente tem que ser Sim, o primeiro principal, lugar. primeiro lugar. Mas quando se trata do financeiro, é sempre importante a gente deixar as pessoas corretamente e a gente se resolver depois com a gente mesmo, que aí a gente não vai ter problemas, né, com os outros. Porque era muito fácil para você, de repente, né? É um adolescente, Sim. né? Vamos supor, pegou todo aquele dinheiro, né? Exato. Ai, gente, agora eu vou lá e vou comprar meu celular. Mas e as outras coisas, Mas né? e as outras coisas? Pagar os fornecedores, Prioridades. as prioridades, né? Porque é um investimento quando a gente está Sim. empreendendo, né? Exato. Você vai ter aquele valor, mas você já sabe que você vai ter que reinvestir para você ter mercadoria, para você poder vender e vai virando assim. Não é só chegar... Porque assim, na minha cabeça, depois quando eu comecei ali, eu achava, tá, eu vou vender, pago os fornecedores e o outro eu tiro pra mim. Não é assim. Não. Eu pago os fornecedores, faço outros pedidos. Isso. Pra depois eu me resolver. Então, assim, quando você vê, você pagou um dia, no outro já tem outro fornecedor pra pagar. E aí vai, não para. E a gente tem que comprar, tem que ter o fornecedor, porque sem ele a gente não tem mercadoria e não tem venda, né? Gente, que experiência. A gente escutar isso de uma menina de 17 anos é demais. Porque tem muita gente adulto... Tem gente adulto que não sabe como, não sabe administrar tudo isso. Exatamente. Tem pessoas que vendem, por exemplo, lanche. Aí ele vai ter o seu ganho do dia. Aí eu já vi gente falando assim, nossa, ganhei tudo, vou gastar, vou comprar. Só que no outro dia ele tem que ir no mercado para ele comprar de novo, né? Toda a mercadoria para ele vender os lanches. Então, assim... Para ele produzir, pra ele né? produzir. Ele precisa do material. Ele precisa do material. É importantíssimo isso. Então, assim, foi muito especial para mim esse momento. E realmente é entender que, claro, vai ter momentos que você vai querer desistir, mas você aí é um momento que é com a gente mesmo. É que às vezes que são vale escolhas, a pena? né, Maria? Exato. Você teve que escolher, porque você é um adolescente, você começou, foi bom enquanto durou ali. Sim. Você falou que você precisou encerrar essas atividades. Foi uma escolha. Mas foi uma escolha sua, porque a vida da gente é cheia de fases. Totalmente. Né? Então, essa tua fase foi maravilhosa, foi linda enquanto durou. Sim. Né? Aí veio outras fases, porque você é jovem, você tem muitas fases de estudar, você tem a paixão pela escrita. Sim. Mas naquele momento foi muito importante você empreender e olha quanta coisa que você aprendeu. Total, e assim, tudo tem um momento certo. E eu acredito que foi no momento exato, porque talvez se eu tivesse não querer dar ali o braço a torcer, eu falar, não, vou continuar. Mas eu poderia fechar, encerrar as atividades com dívidas, Sim. No prejuízo, não vendendo. Então, assim,
teria muitas chances de dar errado no futuro. Então, eu acredito que naquele momento o melhor pra mim era aquilo. Com então, certeza. as escolhas da vida. A vida é feita de escolhas. Ai, que coisa maravilhosa, gente. A vida é cheia de escolhas. Exato. Você pode escolher o que você quer para você. Sim. E você pode correr atrás disso, né? Sim. Você pode decidir, eu vou começar amanhã um negócio. E você pode pesquisar, e você pode olhar para o que você sabe fazer. Porque às vezes a pessoa, Maria, tem um talento e ela nem sabe. Sim. Né? A pessoa fala assim, eu queria empreender. Eu fui conversar uma vez, esses dias com uma amiga minha, e eu fui tomar um café na casa dela, e ela falou assim para mim, Adriana, eu queria empreender, mas eu nem sei o que eu quero fazer. E conversando, olhei na parede dela, falei assim, você que faz isso aqui? Ela falou, é. Eu falei, mas é lindo isso. Você já pensou em vender? Ela, não. Eu falei, olha, eu acho que o seu negócio está aí. E ela está com a gente aqui no clube. Olha lá, é a Cássia, do Alma em Fios. Ela faz uns painéis, gente, coisa mais linda. Ela é uma artista. Depois você entra no Instagram dela para você ver. Ela faz o projeto, ela desenha o projeto, pinta o projeto para a pessoa. Com amor e carinho, com todo amor. Depois a pessoa aprova, aí que ela vai fazer aquele quadro, que é a coisa mais linda. Então, a gente precisa, às vezes, olhar para o talento, porque às vezes a gente nem sabe que a gente sabe fazer. É tão automático. Sim. É como, por exemplo, uma pessoa que sabe fazer uma receita muito bem feita, um bolo. Uhum. Ela faz o bolo para a família, recebe todo mundo em casa, e todo mundo fala, nossa, que delícia que é esse bolo. E aí ela está precisando de dinheiro, ela está pensando em empreender, mas ela nunca pensou e parou para olhar para dentro dela aquilo que ela sabe fazer. E aí ela pode começar a vender esse bolo. Exatamente. Aí ela começa a vender esse bolo, aí as pessoas vão gostar. Daqui a pouco, ela começa a criar um Instagram, começa a postar. E daqui a pouco, ela pode ensinar, ela pode transformar isso no digital. Ela pode ter um curso, ensinar as pessoas a fazer a receita dela. A oportunidade, às vezes, está na sua frente e você está tão ocupado e preocupado, querendo achar... Ai, meu Deus, o que eu vou empreender? O que eu vou fazer? E tá ali na sua frente, o nervosismo é tanto, o desespero é tanto, que você acaba não enxergando, né? E, então, assim, é sempre importante também ter pessoas boas do lado, né? Pra que dá um start, né? Igual né? você fez com essa sua cliente, que foi maravilhoso. Ela tá muito feliz, Maria. Você precisa te ver. Depois eu vou te mostrar o Instagram dela. Mas vamos falar um pouquinho agora, Maria, né? Da sua escrita, da sua grande paixão, que você levou isso para a sua vida, né? Sim. Você leva isso. E, Maria, agora eu quero te falar algo assim do seu novo livro, né? Uhum. Você escreveu um livro sobre bullying. Sim. Com 16 anos. Exato. Né? Por que esse tema, Maria? Gente, eu queria saber. Por que você escreveu esse livro? Vamos mostrar o livro primeiro? Bora! Vamos mostrar. Opa, olha aqui, gente. E eu vou levar ele autografado, ó. Em silêncio, eu gritei. Exato. Gente, é muito forte essa imagem, né? Sim. Eu quero que você fale dele pra gente, Maria. Vou falar. Posso mesmo, Dri? Com certeza, deve. Aqui nós estamos em casa para você falar mesmo sobre esse livro, que as pessoas precisam conhecer essa história. Exato. Todas as pessoas precisam conhecer o livro, porque, gente, não é por nada, não é porque eu que fiz, mas ficou muito lindo. E, assim, eu falo que ele carrega com ele uma mensagem muito forte e algo muito além disso, que é a minha experiência, a minha vivência com isso. O bullying, ele é algo que machuca e que as pessoas... Ele é oculto. As pessoas não enxergam ele. Ou, às vezes, veem, mas consideram como brincadeiras, né? Elas veem. Exato, exatamente. E não se envolvem. E, às vezes, compactuam com aquilo. Pior. Que é pior, né? Então, assim, o livro Em Silêncio Eu Gritei, muita gente fala do título dele, que é bem forte. E o que ele se trata, gente? Aqui eu conto sobre práticas do bullying, o que acontece. Então, são histórias que eu trago aí dentro, que muitas vieram de mim, né? Que, infelizmente, eu fui vítima do bullying.
durante 2 anos da minha vida. Sério, Maria? Exato, e foi um momento muito desafiador, muito triste para mim. Então, assim, escrever esse livro e ver ele pronto, assim, para muitos pode não ter significado, importância, mas para mim tem muito, porque eu não fui mais a mesma pessoa depois desses acontecimentos, de tudo que aconteceu comigo. Então, eu posso falar bem a verdade, eu mudei para melhor. Graças a Deus. Eu fiz essa situação que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem sair dela. Sim. E acaba cometendo outras coisas que, né? Pesadas, né? A gente tem acompanhado tanta notícia triste, de jovens principalmente. Exatamente. Que não sabem lidar com a situação. Não sabem e perdem o prazer de viver a vida. Sim. Gente, eu acho que estar vivo, é uma dádiva de Deus. É algo assim, ai, que coisa linda. É perfeito, viver. Mas Maria, minha vida é desafiadora. Ai, Maria, mas eu tô passando por problemas. Isso todo mundo tem. Todo mundo. Então, assim, a gente tem um costume de se comparar nas redes sociais, de falar, nossa, a vida dela é perfeita, a minha não. Muito pelo contrário, ela mostra que a vida dela é perfeita, mas por trás não é perfeita. A vida de ninguém é perfeita. Então, são recortes, né, Maria? Meu marido que fala que as redes sociais, elas são recortes. Recorte de momentos bons. Ninguém vai querer postar lá que tá chorando, que tá triste. Exato, que tá passando por dificuldades. Não. Jamais as pessoas querem mostrar, pelo contrário. E elas não estão erradas. Não. Porque eu acho que cada um tem ali seus problemas para se resolver no íntimo dela. Mas eu acredito que a gente... O excesso disso. Exato. Isso faz mal pra gente. Então, a gente tem que entender que a vida é de desafios. Mas, mesmo assim, ela é maravilhosa. Então, a gente viver é incrível, gente. Eu falo assim, que poder andar, poder falar, poder escutar, ver, sabe? É incrível. Então, assim, chegar numa situação na qual uma pessoa, ela perde essa vontade de viver por conta de outras pessoas que atacam, principalmente, claro, temos aí diversos tipos de bullying. Inclusive, na atualidade, o cyberbullying, que é um bullying virtual, que é o mais forte, né? Que as pessoas atacam nas redes sociais, né? E agora com a IA, que pode mudar tudo, a cara da pessoa, tudo. Exatamente. Então, assim... Até vídeo hoje já dá pra fazer com a IA. E aí você já imagina o que é. Quando a pessoa tem a má índole pra usar isso. Pra fazer o mal, né? Então, assim, eu realmente... É muito complicado, é muito sério. E viver isso em um âmbito escolar ali me fez muito mal. Porque eu falo assim, que a gente... de quem a gente menos espera, às vezes vem, né? Então, assim, é muito triste as palavras que aconteceu. Porque o meu não foi no cyberbullying, né? Mas foi no bullying verbal, que foi muito ruim pra mim, machucou muito, me causou diversas inseguranças. E eu falo assim, que Deus, ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Às vezes a gente eu falo que nessa etapa, algo essencial na minha vida foi Deus. 100%. Então, assim, eu tive apoio de muitas pessoas depois, mas em primeiro lugar foi Deus. Então, naquele momento, eu poderia ter desistido, mas não. Inclusive, eu tenho meu podcast, né? Sim, né? O Pode Com Ela. Pode Com Ela. E que ele foi, pra muitos não sabem, mas pra mim eu sei que foi muito importante, porque ele me ajudou a não entrar em um estado de depressão. Olha, porque ali eu conseguia conversar com as pessoas, algo que eu realmente gostava, né? E gosto até hoje, né? Você percebe, sim. Então, assim, eu amo conversar. Então, foi uma cura pra mim. Então, Deus colocou certinho, no momento exato, as pessoas certas pra irem lá. Então, assim, eu fico muito feliz, mas que machucou muito. E estar trazendo essa história pras pessoas não é só pra que elas fiquem... Muito pelo contrário, na verdade, não é nem um intuito das pessoas falarem, ai, tadinha dela, ai, que dó, sofreu. Não, esse não é o meu intuito. O meu intuito é abrir os olhos dessas pessoas, aqueles que não enxergam e aqueles que sofrem ou já sofreram e que ainda tem a marca que machuca, né? Então, assim... Que elas possam aprender a lidar com isso, lendo a sua história. Exato. Que é o que pratica, possa olhar isso e falar, poxa vida, né? O que eu tô fazendo Olha o poder que eu tenho de fazer na vida do outro e ir pelo um lado maldoso. Sim. Né? Então, foi muito difícil, Dri. Foi um momento muito complicado, mas é o que eu falei. Teve muitos fatores que me ajudaram a me reerguer.
né? Mas eu fico pensando naqueles que não têm esses fatores, essas coisas para ajudar. Então, assim, acabam desistindo de viver, desistindo da vida, desistindo dos estudos. Muitas pessoas largaram os estudos por conta disso, de sofrerem Sim. bullying, ameaças. E eu agradeço a Deus por não ter sido pior, porque tem casos, gente. A gente soube de um caso, então depois que eu consegui trazer essa história à tona, vem muitos casos para assim que as pessoas contam para mim no direct e acabam mães desabam assim a chorar, de falar no direct e contar, mesmo que machuca, que o filho não é mais o mesmo e mudou para pior porque se sente triste, inseguro. Então assim, eu agradeço por não ter sido também físico, né? Porque tem o bullying físico também, né? Então, que é a agressão. Então, eles agridem, batendo, né? E assim, gente, veio uma pessoa contar pra gente um caso assim que se fala... É inacreditável como ser humano, um adolescente, pode fazer isso com o outro. Então, assim, realmente de chegar a quebrar ossos, mandíbula... Meu Deus do céu. Então, assim, é muito sério, gente. E as pessoas precisam enxergar isso. Então, esse é o meu intuito com o livro. Elas enxergarem que não é uma brincadeira. Eu acho que, assim, antigamente, minha mãe fala muito. Eu sofri muito bullying na época, mas a gente considerava como brincadeira. Né? Tudo era brincadeira. Tudo era brincadeira. Então, assim, fulano falou mal de ciclano, xingou ciclano, todos os dias faz isso. É brincadeira, né? Porque aí quando aperta ali é brincadeira. Tudo é brincadeira. Foi brincadeira, desculpa. Mas não é assim, né? Então a gente tem que. A nossa liberdade termina quando a liberdade do outro, o respeito do outro maravilhosa, é atingido, né? Maria, e você, tão nova, você encontrou um propósito com esse livro, né? Que começou com a escrita lá dos seus 7 anos. Exato. Você contando a sua história com 7 anos, com os outros livros que você escreveu, e com esse livro, Em Silêncio, Eu Gritei, você encontrou um propósito muito lindo. Você tem noção disso? Primeiro eu tenho que falar isso. É muito parecido comigo. Você encontrou voz no digital. Você usou o digital como uma forma de você levar a sua voz de cura. Sim. Né? Eu também usei muito o digital para isso, para cura, para levar para as pessoas. Porque eu pensava assim, gente, eu estou passando por isso, mas deve ter muita gente também passando. E todo mundo quietinho aqui, ó, em que silêncio a gente não aqui. Sabe. Exato. E aí, quando eu comecei a contar minha história no digital, muitas pessoas se identificaram, como você está dizendo aqui, que muitas pessoas te chamam ali no direct, no Instagram, para contar as suas histórias. Sim. E olha o poder da sua missão, do seu propósito. É maravilhoso isso, gente. Você encontrar o seu propósito daqui para frente, Maria. Você é muito nova ainda, você vai fazer faculdade. Sim. Você está no terceirão, que você falou para mim, que quase que não deu para ela vir aqui, gente. Porque terceirão é terceirão. Apertado. É muito apertado, muita coisa. Mas ela tirou esse tempo maravilhoso, né? Eu estou honrada com a sua visita, de você estar aqui comigo nessa noite. E tão novinha, você encontrar voz, você encontrar seu propósito. Talvez você não saiba ainda o que vai acontecer, o que você espera, né? Muitas coisas podem acontecer, mas eu tenho certeza que isso daqui foi uma grande oportunidade. Com toda certeza. Para você levar isso para a vida. Eu vejo uma Maria escritora, uma Maria com muitas... Ai, amém. Com muitos brilhos, muitas estrelas nessa menina aqui, gente. Idri, se eu te contar que o livro, assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o que espera do futuro pra gente. Mas, assim, desde sempre eu orava, e oro, né, até hoje, realmente para Deus, para que Ele colocasse que através da minha vida, outras vidas possam ser tocadas e que eu precisava de um propósito. E eu acho que, assim, essa minha facilidade de comunicação é muito interessante, porque muitas pessoas, adolescentes, não têm essa facilidade. Tem outras qualidades, tudo, mas essa daí é mais difícil de encontrar. Então, assim, eu acredito, a vida, ela é um propósito. Então, ninguém nasce sem propósito, gente. Ninguém. Ela só tem que encontrar ela. Exatamente. Então, assim, eu acredito que
por eu saber me comunicar bem, tudo, eu sempre tava no meu coração ali de que algo desse estilo seria. E quando a gente lançou esse livro, foi um lançamento uma noite maravilhosa, que foi preparada por Deus. Que coisa linda. E eu senti que era o começo de uma trajetória muito grande, né? E que eu sei que eu vou conseguir alcançar muitas vidas, porque nesse período, né? Faz aí, vamos por aí, uns 7 meses que eu lancei. Então, são 7 meses, mas nesses 7 meses já aconteceu tanta coisa, fui dar muitas palestras já, Que coisa né? linda. Tanto aqui na cidade quanto pra fora. E assim, ver as crianças, assim, a gente foi em um local maravilhoso em Marília, foi lindo, e assim, as crianças, uma delas, pequena, chorou, e eu não sabia o que fazer, porque eu fiquei tão assim, falei, Assusta gente, até, né? muito, porque a gente fala, como assim isso? Eu fiz uma criança chorar. Ao mesmo tempo né? que assusta, a gente fica, Mas a meu gente fica Deus, tá feliz. fazendo sentido. Exato. E assim, por um lado, eu fiquei feliz porque eu realmente consegui mostrar pra ela que ela não tá sozinha, porque ela foi vítima de Ela bullying. não tá sozinha. Então, assim, ela se sentiu. Ela não chorou de estar triste, de estar acontecendo Não. tudo aquilo ali. Não, ela chorou porque ela se sentiu acolhida. Ela se sentiu bem. Isso. E ela se sentiu não única por estar vivendo aquilo sozinha. Não, ela sentiu que outras pessoas também já passaram por isso e que ela pode também conseguir vencer este bullying. Então, assim, foi maravilhoso. Meu Deus. Então, é claro, é um propósito, eu não tenho dúvidas disso. E eu creio que é só o começo, tá começando. É a introdução, né? Tem muitas histórias, eu acredito, para serem vividas, experiências, momentos que eu tenho certeza que vai alcançar, porque isso é um propósito de Deus na minha vida. Ai, gente, eu fico até emocionada, Ai, Maria. Dri. De verdade mesmo. Que delícia ter você E aqui. eu tô muito feliz. De você contar toda essa tua trajetória. Sim. E o que que a Maria espera daqui pra frente agora? Terceirão? Ai, meu O que que a Deus. Maria tá esperando, hein? Nossa, Maria espera tanta coisa, gente. Oh, que glória! Você vai voltar ainda aqui contar Oh, pra com gente. certeza! Em nome de Jesus. Bom, quem me conhece sabe, eu vou usar aquela frase, né? Sou uma menina muito sonhadora. Muito que sonhadora. lindo. Eu falo assim, o céu é o limite. Né? Então, se Deus tá falando pode ir, eu tô indo, entendeu? Porque se Ele permitir, é porque é pra ser principalmente sonhos. Acho que sonho é muito importante a gente sonhar. Sim. Sonhar, ter desejos e, assim, do futuro, almejar coisas boas. E eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu quero terminar meu ensino médio agora, com toda a honra e glória a Deus. Ai, que Terminar, coisa linda. fechar esse ciclo que é maravilhoso. Eu acho que, assim, é a base para qualquer ser humano. A escola traz muitos ensinamentos. Então, encerrar este ciclo e realmente Começar um novo ciclo. outro e começar com faculdade, o futuro mesmo, né? Você já sabe o que que você quer fazer de faculdade? Direito? Não é. Não? Não é. Não é direito? Não. Muita gente fala, Adri, muita gente fala, Maria, você tem cara ou de psicóloga ou de De advogada. advogada. Muita gente fala. E ainda, a minha mãe fala, Má, você seria uma excelente advogada. Mas, O que Dri, que bate aí no seu coração? jornalismo. Ah, meu Deus Que do também céu. combina, tá? Combina Super bastante, combina. né? Já tô imaginando a Maria já entrevistando pessoas, buscando essas histórias aqui. É desse jeito. E Meu assim, Deus. eu tenho Que sonho lindo. muito. E assim, esse ser jornalista não é só ficar ali na frente das câmeras falando. Eu acho que assim, é um leque, assim, que É um quando leque. você para pra ver, é um leque de opções. Você fala, gente, eu nem sabia que existia isso no ramo do jornalismo. E existe. Eu já Então, vejo a assim, Maria como uma pesquisadora. Olha isso! Ela vai ser uma ela vai ser assim uma entrevistadora, ela vai pesquisar as coisas sobre a sociedade. Isso. Eu quero Ah, ir meu Deus. pra esse lado mesmo. Gente, olha o que a Maria disse, sonhos. Se a gente não tem sonhos, a gente não faz as coisas. A gente não tem ambição na A vida. gente não tem ambição. A gente precisa sonhar pra Exato. gente fazer as coisas acontecer aqui. Sim. O agora para depois acontecer depois. Isso. Isso é maravilhoso, gente. Sonhar acho que é a coisa mais gostosa que tem, gente. A gente imaginar o futuro e entender, sabe, assim, que tudo a gente pode, claro, com ali determinação, garra, coragem. Coragem. E deixar o medo de lado para que a gente possa ir em frente, né?
E Maria, para a gente encerrar, que o nosso tempo já deu, porque se deixar Ai, a gente vai ficar aqui a noite inteira, com toda inteira, né, Maria? Muito gostoso. Eu queria te fazer uma última pergunta. Diga, Adri. E essa é para todo mundo que vai estar nos assistindo aqui, né? Se tem uma pessoa hoje que está se sentindo travada, com medo de começar, esperando esse momento certo, o que você diria para ela, Maria? O que eu diria pra essa pessoa? Gente, não tenha medo. Na verdade, se tiver com medo, vai, comece. Não espere pra estar no momento perfeito. Aí você pode... Opa! É normal. Eu nunca fiz É isso. vida real. Ai. Toma uma aguinha. Ai. Engasgou. Uhum. Marquinhos, depois Gente, você é corta. assim, é a vida como ela é. Com toda certeza. Agora eu tô emocionada. Ela ficou mais bonito Vou agora. voltar emocionada pra gravação. Mas assim, agora eu volto, né? A dica que eu dou, Dri, é que a pessoa não desista, mesmo com medo, vá, tente, né? Não fique com essa dúvida, e se eu tivesse feito? Né? E lá na frente, porque é difícil, na verdade, a gente falar, nossa, e se eu tivesse começado antes, e se eu tivesse tentado? Então, mesmo na dúvida, no medo, no receio, vá. Não ligue para a opinião alheia, porque julgar, todos vão julgar, é normal. Poucos vão te apoiar, né? Então, assim, vá, né? E tente, porque eu tenho certeza que se for para ser, e vai ser lindo a sua vitória. Então, tente, não fique esperando pelo amanhã. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, que realmente a gente tente para fazer o nosso futuro melhor. Ai, Maria, muito obrigada. Eu quem agradeço. Foi uma honra te receber aqui. Quanta sabedoria, gente, que nós aprendemos aqui com essa menina. E eu vou deixar uma pergunta para você aí, tá? Para você responder aqui nos comentários, que vai estar valendo aí. É um sorteio, tá? De um vale compra da loja Egos. Olha! Se você responder qual é o nome do livro da Maria, da Maria Antônia Molina, você vai ter que me seguir aqui no YouTube e deixar aqui nos comentários o nome do livro dela. Você vai estar depois participando de um sorteio, tá bom? Que gostoso! Maria, muito obrigada. Foi um que prazer, agradeço. gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Isso daqui é o Conecta, é a vida como ela é. Sim. É o Conecta, conectando pessoas com propósitos. E nós vamos ficando por aqui e te espero no próximo episódio. Boa noite a todos.